Pensar nos desafios das startups é pensar em todo o processo de desenvolvimento da startup. Mas antes de pensar em que desafios que os empreendedores eles vão ter no desenvolvimento de uma startup, é pensar que uma startup é um negócio como qualquer outra, é uma empresa como qualquer outra. A grande sacada de uma startup é criar de uma maneira diferente o negócio, né? Antigamente o que nós tínhamos era um empreendedor tinha uma ideia, em algumas vezes ele desenvolvia um plano de negócios e colocava a sua ideia em prática, mas na grande maioria das vezes nem um plano de negócios ele desenvolvia. Abria a sua porta e esperava que o seu cliente tivesse aquela necessidade que ele mesmo imaginava que o cliente teria, né? Hoje o modelo é um pouco diferente, né? Tendo em vista toda essa facilidade da informação e do conhecimento, ao mesmo tempo que a tecnologia da informação e da comunicação ela avança muito rápido, principalmente com o advento da internet. Então hoje se preocupa-se muito em pensar em qual é a dor do cliente, quais são as necessidades desse cliente, antes mesmo dessa empresa se estabelecer. E as startups têm muito dessa pegada, a pegada de analisar quais são as necessidades das pessoas, validar junto com as pessoas, sejam eles clientes, usuários, pacientes, governos, empresas ou tantas outras possibilidades que hoje esse universo do empreendedorismo propicia. Então é uma coisa bem interessante a gente olhar que uma startup é uma empresa, porém ela acaba tendo um processo de nascimento diferente do que os modelos tradicionais que a gente via há 10, 20 anos atrás, principalmente no Brasil. Então, olhar os desafios de uma startup é olhar os desafios dos próprios usuários, dos seus clientes, da comunidade, da sociedade, do mercado de maneira geral, onde o empreendedor ele vai ter um esforço muito grande de validar essas suas possíveis ideias, ao mesmo tempo validando essas ideias junto com os problemas e as necessidades desse cliente, ele tem uma maior fidedignidade daquilo que ele está propondo, ou seja, ele tem uma validação daquilo que ele tem de ideia, de proposta, de valor junto com os clientes que são os detentores dessas necessidades. Então eu creio que no primeiro momento, que é uma fase que a gente chama de pré-startup, o grande desafio do empreendedor é validar essas ideias e as necessidades junto com o cliente, gerando aí as propostas de valores, que são necessárias para que o cliente consiga compreender qual é a percepção ampla do negócio e ao mesmo tempo pensando de que maneira que ele vai se relacionar com esse cliente para que essa proposta de valor ela seja percebida. Então ele tem o desafio de promover valor, e ao mesmo tempo de captar valor. Então isso é algo que vai se desenvolvendo ao longo da construção do modelo de negócio até chegar ao desenvolvimento de um mínimo produto viável, ou seja, mais um desafio que se apresenta para o empreendedor é criar um produto, criar um produto, um serviço por meio de um protótipo que possa ser experimentado pelo seu usuário, pelo seu cliente, de maneira que aquela proposição de valor e que aquela dor, aquela necessidade, ela possa de certa forma ser suprida. Ao mesmo tempo que ele recebe feedbacks dos clientes, dos usuários, sobre aquele produto que está sendo realizado. E aí as competências da equipe, da multidisciplinariedade das equipes fazem com que eles possam analisar esses feedbacks e essas validações, ao mesmo tempo fazendo melhorias no próprio mínimo produto viável. E depois tem o grande desafio que é analisar o mercado, e não só fazer a análise do mercado, mas principalmente gerar os seus primeiros clientes. E aí é que as startups entram numa grande encruzilhada, como fazer com que esses clientes possam ser desenvolvidos. E aí tem muito a ver com uma questão de posicionamento estratégico. Então no momento que tu tem um posicionamento estratégico muito claro, você consegue posicionar as startups. No momento que você validou muito bem a primeira etapa, construiu a primeira etapa do processo de ideação, do processo de concepção, definiu a sua missão, os valores, visão, propósito, construiu o protótipo, ou seja, já tem produtos e serviços a serem ofertados para os clientes, vem o desafio de ganho de mercado. E aí o desafio é muito grande, porque na grande maioria das vezes os empreendedores são muito jovens, não possuem tantas experiências de mercado, não possuem
conexões que possam auxiliá-los no desenvolvimento de mercado, e o papel dos mentores ele é extremamente importante nesse processo, como também é importante nos processos iniciais. Então a mentoria ela vai servir para ajudar a fazer com que esse empreendedor ele ganhe aderência dentro desse mercado e consiga fazer um fit entre aquilo que ele tinha de proposição que foi validado inicialmente com os clientes e ao mesmo tempo agora com ganho de escala e um ganho de mercado. E aí depois a construção e a estruturação da empresa, né, dessa startup que vira uma empresa, uma pequena empresa, ela começa a ganhar corpo à medida que os produtos são comercializados, à medida que o mercado começa a ter uma visibilidade que esses produtos e serviços eles são interessantes para os seus clientes, já visto lá na validação, né? E aí começa a ter um outro panorama, que é um panorama de criar cultura organizacional, de gerenciar os seus recursos, de otimizar novas propostas, de criar vantagem competitiva, de ampliar o seu negócio, ou seja, de ganhar valor mesmo e escala. Então, são alguns pequenos desafios que o empreendedor vai ter durante essa trajetória de desenvolvimento da sua startup e de um novo negócio. Sabedor que os desafios são constantes e diários, né? Porque empreender e criar uma startup não é um caminho que tem uma linha reta, é um caminho tortuoso onde ele precisa de muito conhecimento, de muita pesquisa, de muita validação, de muito networking e ao mesmo tempo de muito relacionamento com os mentores que estão próximos deles e dentro, se possível, se ele tiver essa condição de vivenciar um ecossistema de inovação, de empreendedorismo, porque isso possibilita com que ele diminua a quantidade de pivotagens, consiga enxergar alguns atalhos e consiga aprender não só com os seus erros, mas com os erros dos próximos.